Quarto vídeo da resenha do livro Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor, do Peter Attia. Nesse vídeo, eu decidi mostrar aqui uma observação que o autor faz em relação à medicina pautada em evidência. Não contra, de forma alguma, mas ele acredita que os ensaios clínicos devem sim influenciar as condutas médicas, mas não devem pautar essas condutas. Algumas vezes, erra-se na avaliação do risco do paciente, quando não se aprofunda nas características específicas daquela pessoa. Esse é o risco de não olhar para a individualidade, aspecto que destaquei também no vídeo anterior, quando eu falei de exames laboratoriais e a comparação com a média da população, sem considerar a curva individual do paciente. Dá uma olhadinha no vídeo 3. Para isso, ele dá um exemplo de uma área que muito me interessa falar aqui, que é a terapia de reposição hormonal para mulheres. Existe um estudo que foi feito com as mulheres na pós-menopausa. E a ideia aqui não é se falar sobre a terapia de reposição hormonal vale ou não vale, não é isso. Mas só um exemplo de pautar uma conduta médica a partir do que é estatístico e não individual. A terapia de reposição hormonal era um procedimento padrão antes desse estudo que aconteceu e foi feito pela Women Health Initiative em 2002. Esse ensaio clínico abrangente, envolvendo milhares de mulheres na terceira idade, comparou uma quantidade de indicadores de saúde de quem fazia a terapia de reposição hormonal e quem não fazia a terapia. O estudo constatou um aumento relativo de 24% no risco de desenvolver câncer de mama entre um subconjunto de mulheres que faziam a terapia de reposição hormonal. Naquele momento, as manchetes de todo mundo a condenaram como uma terapia perigosa. E, de repente, com base nesse único estudo, o tratamento de reposição hormonal tornou-se quase um tabu. O aumento constatado de 24% no risco parecia assustador mesmo. 24% não é pouco. Mas, aparentemente, ninguém se importava com o fato do aumento do risco absoluto de desenvolvimento de câncer de mama entre as mulheres do estudo permanecer minúsculo. Então, o relativo e o absoluto, a diferença deles é que o relativo, ele compara os números e o absoluto é a quantidade total. Então, para passar a quantidade total, cerca de 5 em cada 1.000 mulheres do grupo de terapia de reposição hormonal desenvolver câncer de mama, contra 4 do grupo que não recebeu os hormônios. O aumento do risco absoluto, portanto, foi de 0,1%. E esse pequeno aumento no risco absoluto, ele foi considerado superior aos benefícios, a outros benefícios, né? Que significa que as mulheres na menopausa estariam potencialmente sujeitas a todos aqueles sintomas de ondas de calor, suores noturnos, perda da densidade óssea e de massa muscular, para não falar do risco, teoricamente, maior de doença de Alzheimer, tudo isso com uma vida sem hormônio. A pergunta-chave que a medicina 3.0 faz é se essa intervenção, a terapia de reposição hormonal, com um aumento relativamente pequeno no risco médio em um grupo vasto de mulheres com mais de 65 anos, ainda pode ser benéfico para paciente individualmente, com seu conjunto singular de sintomas e fatores de risco. O quanto ela realmente se assemelha ou difere das participantes desse estudo. Esse estudo, especificamente, a maioria estava na pós-menopausa já fazia anos. Será que as descobertas desse estudo eram mesmo aplicáveis para as mulheres que não entraram na menopausa ou acabaram de entrar? Portanto, por isso, ele reforça essa questão em usarmos os estudos como referência, sim, mas nunca pautar, sem considerar a individualidade.